boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um Espiritualidade, Perguntas e Respostas do Projeto Acolher Perdas e Luto. É o programa das quartas-feiras e hoje, direto do nosso Espaço Acolher Presencial, que a gente está aqui com o grupo, iniciamos a nossa sala em Pampano Beach e estamos fazendo a live aqui. Você é privilegiado, você está aqui fazendo a primeira live com a gente. Suzana, como vai você? Maravilha, maravilha. Boa noite a todos. Se tivesse me dito, eu teria ido até aí para estar com vocês. Mas é na próxima, eu já pensei. No próximo Ótimo. mês, aí você vem. Estarei aí, com certeza. Então, boa noite ao pessoal que vai entrando no chat, né? Muita alegria a gente poder fazer parte aqui junto. Pessoal da Rede Amigo Espírita, que retransmite a nossa live, pessoal também da TV Harmonia, da TV 7 de Campina Grande, né? Todos esses amigos que fazem essa replicação do estudo, levando para muitos outros corações justamente os temas que a gente vai abordando aqui para auxiliar as pessoas a se autoconhecerem e se autocapacitarem. E hoje é um começo de um estudo lindo que, né, a Suzana propôs há um tempo atrás, se organizou, né? Até queria que você contasse para ele sobre o estudo das obras de Joana de Ângeles que você está fazendo sobre o tema morte, né? O nosso tema de hoje é iniciando, né, vida e morte, é a primeira de várias lives que nós vamos fazer. E Suzana vai contar um pouco para a gente como é que foi essa inspiração, de onde veio esse desejo de estudar e, assim, super casou aqui com o projeto. Então, Rô, a história começa, né, com a passagem do meu pai há 2 anos e meio atrás, e ele já vinha num processo de doença de muitos anos e estava bastante comprometido. Eu tive chance de ir ao Brasil uma semana antes do falecimento dele e fui a última filha, na verdade, que esteve com ele, assim, ainda consciente, apesar dos meus irmãos morarem no Brasil. E nesse processo, eu comecei a pensar, eu trabalho também, né? Eu sou fisioterapeuta e eu faço consultoria para uma instituição que trabalha de hospice care, né? Aqui nos Estados Unidos. E também sou diretora de reabilitação para uma companhia de seguro que provê cuidado aos idosos que entram no nosso programa, e a expectativa de vida deles é de 2 anos. E a gente acompanha do momento que eles entram até o momento da passagem, né? Dando apoio ao idoso e à sua família. Então, é um tema que profissionalmente faz parte da minha vida e também pessoalmente eu tive essa experiência. Então, já tinha bastante interesse nessa temática com os meus pacientes e também pude ajudar meu pai. A gente colocou ele já poucos dias antes dele falecer no tratamento paliativo, né? Você me ajuda, hein? Porque vão me faltar as palavras em português, tá? Eu estou aqui procurando as palavras que eu quero falar em português. Mas daí começou a minha vontade, porque eu sinto que é uma temática muito difícil para as pessoas, o espírita, inclusive, o que parece uma contradição, mas nós somos, como eu gosto de dizer, ainda da categoria de espíritas materialistas, né? Porque tem o materialista, depois tem o espírita materialista, depois tem o materialista espírita, depois o espírita materialista e o espírita espírita, entendeu? É uma evolução, né? E então, para a gente, ainda a ideia da imortalidade, ela é um conceito cognitivo, mais difícil da gente lidar. E eu tenho umas histórias aí dentro da minha própria família que eu posso ir contando aí devagarinho.
Mas eu senti que a gente precisava, seria importante começar a falar sobre esse tema. As pessoas não gostam de falar sobre a morte, evitam. Se você tenta falar isso num contexto familiar ou com amigos, elas perguntam logo se você está deprimida, se você está bem, se você está precisando de ajuda, né? E é isso, e é uma fatalidade, é inevitável, e quanto mais a gente consegue falar sobre ela, quanto mais a gente consegue lidar com ela, mais vivo a gente está dentro da vida. E essa é a proposta-chave dessa série de palestras que eu fui buscar em Joana de Ângeles, e, para minha surpresa, descobri que muitos, mas provavelmente a maioria dos livros dela aborda, de uma forma ou de outra, a ideia da morte. Então, o que eu fiz foi uma compilação desses textos em 4 palestras diferentes. Eu fiquei pensando assim, né, como a falta de inclusão do que representa a morte na nossa sociedade, porque tem outras culturas que lidam diferente, né? A gente sabe. Mas como essa ausência gera tanto mistério, gera medo, né? Se a gente colocar no Google a morte, aparece uma figura preta com uma foice, né? É uma coisa, uma representação horrorosa. E a morte, eu penso que podia ser representada por uma mandala, como se fosse um fechamento de ciclo, né? Que uma mandala faz ali, um ciclo que você inicia, tem começo, meio e fim, e que você fecha, muitas vezes, cumprindo sua missão, realizando muita coisa boa, criando muitos vínculos afetivos, né? Que muita gente fecha dessa forma o ciclo. E a gente deveria estar ali, tipo, honrando o outro que partiu nesse aspecto, do que ele venceu dele mesmo, das limitações dele, como ele expandiu a consciência dele. E a gente olha só num aspecto de ausência. Não. Então, quando a gente fala de morte, a gente fala de ausência. O corpo não está mais aqui, logo eu sofro, né? Não é algo que eu gosto. Então, acho muito importante a gente fazer essa primeira transformação, que seria o fechamento do ciclo, e a gente tira essa coisa mórbida da morte, né? Tem 2 coisas aí, né, que você falou. Uma é a morte e outra é o morrer. Então, muita do que eu quis também abordar é preparar as pessoas para a morte e o morrer. E aí, isso no que tange a morte, ao processo de morte dos nossos amados e ao nosso próprio, né? Porque, como você falou, a morte, o processo do morrer, do fim de vida, ele é um processo, espiritualmente falando, muito rico, é um momento muito divino para o espírito. Por quê? Porque, na medida em que a gente vai perdendo as forças físicas, não é? A vida vai nos convidando devagarinho a parar de fazer para ser, fazer menos para sermos mais, entrarmos em contato com o nosso valor de criaturas humanas, de filhos de Deus, a nossa essência pelo que nós somos e não necessariamente pelo que nós fazemos. E quando as forças físicas elas vão terminando e a criatura sai daquele frenesi da sobrevivência, então ela olha para a vida dela e ela é capaz, se ela tem as faculdades cognitivas ali presentes, de redimensionar muita coisa. Então, é um momento, espiritualmente falando, incrivelmente rico, com muitas possibilidades. Às vezes, o que não se realizou numa vida inteira se realiza naquele momento, sabe? Então, é super importante a gente se preparar para morrer bem, para que esse período de fim de vida seja rico de potencialidades e de qualidade, né?
mas tudo isso requer que a gente pense, que a gente fale sobre essas coisas, porque senão acontece o que eu vejo muito no meu dia a dia profissional, que às vezes é um paciente, digamos, de 90 anos, dentro de um quarto de hospital, né? Muitas vezes mantido ali a vida artificialmente, enquanto os filhos, 3, 4, brigam entre si para determinar o que faz com a mãe ou com o pai naquele momento. Então, e é triste, mas é uma coisa que eu realmente testemunho todo dia, são essas situações de fim de vida dolorosíssimas. Eu acho que Porque até o preparo, né? Por exemplo, a gente está com muita dificuldade na nossa cultura de vivenciar bem essa outra fase. Então, todo mundo está desesperado, querendo esticar tudo para ter uma cara de 20, né? E não se permitindo entender que tudo bem, você pode usar seu creme, fazer algum procedimento, mas não uma loucura, mas que o envelhecer faz parte da experiência do espírito. E quando a gente tira isso, porque a gente fica naquela luta, né? Tem gente que não gosta nem de falar a idade, não pode perguntar a idade. Eu acho lindo você dizer, nossa, eu tenho 70, tenho 60, tenho... Por quê? Porque você consagrou esse período na sua vida. E esse morrer, eu também fiquei pensando assim, acho que um dos momentos que você mais pensa sobre a vida é nesse período da morte, ou a morte do corpo de alguém, ou a sua iminência morte, né, de você estar numa doença. Então, eu acho que nesse momento você revê muita coisa que estava lá arquivado nas caixinhas, e você traz para fora e começa a ver qual é a qualidade de vida que você tem, quais são as relações, quais são as prioridades. Você vai mudando várias perspectivas para você viver melhor. Então, eu acho que lidar com a morte é o tempo todo você reconfigurando a vida. É muito rico, como você disse. É bem isso. E as palestras, então, a primeira delas fala sobre a ideia da vida e da morte. A segunda vai falar exatamente sobre o envelhecimento e as doenças, né? Porque a gente fica doente, a gente está num corpo físico, que é uma máquina, e não importa quão bem, quanto creme, ou quanto exercício, ou quanto de comida saudável você vai comer, ela inevitavelmente, em algum momento, ela vai quebrar. E a gente escuta as pessoas falando assim, mas nossa, minha mãe está com essa doença, mas por que isso está acontecendo com a gente? E aí eu falo assim, oi? Como assim? Por que isso está acontecendo com a gente? Está acontecendo com a gente porque a gente é parte da humanidade. Porque, estando dentro desse corpo de carne, isso aí é uma consequência natural dessa vida material que a gente tem. Tudo que é material está se transformando. Então, trabalhar nessa ideia de que o nosso corpo está se transformando, trabalhar na ideia da fragilidade do corpo humano, que às vezes a gente se acha forte, super-homem, estou super bem, não sei o quê, mas Joana vai dizer que basta a gente tocar numa pontinha infectada de alguma coisa para muitas vezes aquilo desequilibrar completamente o nosso sistema e ameaçar mesmo a nossa vida. Então, a vida humana, no corpo físico, ela é extremamente frágil, né? E vulnerável, né? A se esquecer disso. Então, a gente fala das doenças, fala do envelhecimento, fala do desapego, da impermanência e do processo de morrer. E é interessante, pós-morte, né? Pós-morte. É interessante que ela começa, sabe, em muitos dos livros dela, ela tem um convite mesmo. Ela fala, olha, a gente precisa falar sobre a morte, né? E aí ela vai questionar quando é que é o momento certo. Em que momento a gente deve começar a falar sobre a morte? Quando a gente é criança, quando é adolescente, quando é adulto, quando fica doente, quando envelhece, parece nunca existir
um momento apropriado. A gente está sempre empurrando para depois. É um denial, né? Você está sempre fingindo que aquilo não vai bater em você. Você vê na televisão, mas não em você. Mas eu acho também porque a gente ainda muitas vezes faz isso pela ausência de perspectiva da vida espiritual também. Porque quando você amplia a sua percepção, que você vai desenlaçar do corpo físico, e a morte representa isso, né? Um desenlace para você deixar o que é físico e caminhar com um corpo um pouco mais leve, espiritual, você começa a entender que a perspectiva a gente é uma jornada, né? Não é uma coisa pequena que vai terminar aqui. E aí, sim, a gente começa a olhar para a gente como algo maior e talvez menos chocante, mais a morte pode ser mais inclusiva, né? Quando meu pai faleceu, eu já perguntei para minha mãe, o que é que enterra, crema, o que você quer que dá para quem? Vamos fazer uma listinha. E ela fez a listinha, está lá numa gaveta dela, com uma chave, a gente nunca leu. Vamos tomar providência de banco para quem fica dinheiro, né? O que você quer? Por quê? Porque eu não quero confusão com a minha irmã, não quero confusão com ninguém. Você diz o que você quer e a gente vai fazer. E há 2 anos meu padrasto faleceu. E eu fiz exatamente isso. E foi fantástico, porque ele falou, esse relógio, ele faleceu de câncer, e ele já sabia do falecimento que ia falecer. Então, esse relógio vai para esse sobrinho. Esse aqui, nós fizemos as malas, dobramos tudo que era dele, e antes de eu ir embora e voltar para cá, nós cumprimos essa missão exatamente como eu queria. Como é bom a gente deixar tudo fácil, né? A gente deixar tudo organizado, se a pessoa tem bem, né? Passa os bens. Então, assim, eu acho muito importante a gente pensar que esse desligamento do corpo, você vai precisar de deixar para trás certas coisas que você pode deixar organizado, você pode pensar nisso, né? Que eu acho que gera sossego. Eu sei até a música que eu quero que toca, vou jogar minhas cinzas, que eu já programei. Joia, eu também. E, na verdade, não é esse ponto. Eu acho, não sei, não consigo pensar em uma música, mas eu começo essa série de palestras perguntando para as pessoas exatamente isso. Qual de vocês, na audiência, já tem organizado os teus papéis, né? O teu testamento, os teus desejos? Se você ficar incapacitado, por exemplo, de pensar, de tomar decisões, exatamente, o que você gostaria, como você gostaria que fosse o seu final de vida, né? Eu já conversei com os meus filhos, eu falei para eles, olha, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa comigo, eu não puder tomar nenhuma decisão, por favor, se tiver uma enfermeira tomando conta de mim, por favor, me deem um banho todos os dias. Eu gosto muito de tomar banho, né? Então, põe uma assim, boa música, põe uma boa música. Diz a enfermeira que eu preciso de 2 travesseiros, um que eu preciso segurar, entendeu? Então, não fica aqui fofocando, falando mal da vida dos outros, pensando que eu não estou escutando, vai ser chato para mim. Exato. Porque a gente, Joana fala uma coisa muito interessante, nós somos seres imortais, mas porque nós estamos dentro desse corpo físico tão material, a gente perde contato com a essência de quem nós somos, com a nossa própria imortalidade, e a gente acaba querendo o que ela chama de uma eternidade carnal, sermos eternos na carne, que é o que você estava mencionando. Então, hoje em dia, a gente vê um desespero da sociedade na tentativa de estender a vida humana de uma maneira desestruturada, de uma maneira desarmonizada. Porque uma coisa é você querer viver saudável e você está investindo na sua saúde, outra coisa é você ter pânico do envelhecimento, ter pânico das doenças, ter pânico da morte, né? E buscar ser eterno dentro da carne. Ela traz, num dos livros dela, a história de Gulliver, que ele escuta sobre uma fábula, né? Escuta sobre a existência de um grupo de seres vivos que foi designado a não morrer. E ele quer ver como é que é essa experiência.
E ele entra, então, nesse lugar onde estão esses corpos de centenas de anos, em estado de decomposição orgânica, em vida. Então, essa eternidade na carne ela é indesejável, porque o corpo ele vai ficando incapacitado de servir a vida, né? Não, e mesmo que o corpo ainda fique mais ou menos, você já assistiu os Highlander? Sim, já. Ele fica com um corpinho legal ali, mas ele está cansado, são 500 anos, ele quer morrer, ele não aguenta também ver, ele vai passando, porque todo mundo vai embora, e ele vai ficando. Então, assim, eu acho que validar a finitude do corpo é libertador. Não, com certeza. E aí ela fala também, um outro conceito que ela traz esse nosso pavor, essa nossa dificuldade tem a ver com a nossa imaturidade psicológica. E aí entra nesse conceito que a gente fala, que eu gosto de falar, né? Quando a gente pensa na vida na carne, a gente está pensando na vida com letra minúscula, mas existe uma vida com letra maiúscula, né? Que é a vida do espírito imortal. E ela traz uma historinha muito interessante, que perguntam ao mestre qual era o contrário de... O mestre pergunta aos seus discípulos qual é o contrário de morte. E eles imediatamente dizem, o contrário de morte é vida. E o mestre diz, não, o contrário de morte é renascimento. Então, não há morte, há só renascimentos. Nós estamos em ciclos de renascimento. Ou nós renascemos na carne, ou nós renascemos fora dela. Mas a vida é um ciclo de renascimentos. Então, essa ideia é muito linda. E quando a gente toma posse dessa ideia, não só cognitivamente, mas emocionalmente, psicologicamente, de que só há vida. Então, o momento de hoje, o presente, ele se enche de tanto significado, ele se enche de tanta riqueza, que falar da morte, pensar na morte, trabalhar a ideia da morte física no nosso psiquismo, nos ajuda, como eu falei, a estarmos mais presentes, mais atuantes, mais vivos, saboreando verdadeiramente cada minuto do nosso dia, as nossas relações, né? a nossa experiência de vida. Eu acho que o luto ajuda muito nisso, porque a pessoa entra em falas muito parecidas. Para que eu briguei tanto? Por que eu tinha que ter verdades? Por que eu tinha que ter certezas? Né? E a pessoa, por que eu tinha que ficar 10 anos sem falar porque eu não quis perdoar? Então, a pessoa reconsidera várias coisas e fala, não, agora eu quero ser leve, eu quero ser flexível, eu quero entender o outro. Então, agrega muita coisa para viver melhor. Né? Agora eu quero viver intenso, eu quero viver agora, e traz a pessoa para uma perspectiva de realidade, né? Porque a gente viver agora é uma perspectiva de realidade, a vida e a morte, né? Juntas. Eu vou até chamar de o ciclo de renascimentos. Eu adorei. Muito bom. Adorei. Né? Pode dizer que você está vivendo, você desencarna no mundo espiritual e encarna aqui, depois você desencarna aqui, mas eu acho que ciclo de renascimentos é muito mais bonito, porque você está renascendo aqui e renascendo lá, fica mais gostoso de ouvir. E eu acho que a gente tem que buscar isso, formas da gente, linguísticas, que a gente lide com essas coisas, mas que sejam amenas, gostosas, simpáticas. E esse é o ritmo do universo, né? O universo, ele na verdade, ele progride e ele se equilibra no movimento. O que faz com que o universo esteja num estado de equilíbrio, de uma homeostase universal e divina, é exatamente o fato de que há movimento. Então, para nós também atingirmos o nosso equilíbrio e a nossa paz, é preciso que a nossa vida esteja em movimento. Então, dentro da vida, a gente vai ter ciclos de
nascimento e morte, né? Eu gosto de dizer que a gente tem várias encarnações dentro de uma encarnação. Assim, hoje nós somos uma versão que já não existe, né? Assim, se a gente volta para trás, fala, nossa, aquilo parece que foi em outra encarnação, em outra vida. Então, dentro de uma vida, a gente tem várias vidas. Mas vai eu morrendo, né? é, Morrendo a gente velho, as nossas ideias, nossas crenças, limites, conceitos. A gente vai abrindo portas, e essas portas, eu sinto que elas nos rejuvenescem. vai Porque o novo abrindo para versões melhores de nós mesmos. Assim também com a morte física. Ela é uma porta de oportunidade para versões melhores daquele que vai e daquele que fica. Aquele que vai dar continuidade para a sua trajetória de espírito imortal. E quem fica acrescido de todas aquelas experiências, daquela convivência, fica acrescido daquela herança, não é? Porque a maior herança não é o relógio, né? A maior herança são os momentos que a gente conviveu, são as trocas. Então, se você pensar na sua vida de hoje, eu costumava pensar assim, nossa, mas eu não tenho mais contato com essa pessoa, eu deveria ter contato com essa pessoa, por que eu perdi contato com essa pessoa? Até o dia que eu percebi que não é possível a gente manter contato com todas as pessoas, porque a vida ela é feita de ciclos, renascimentos e morte. Só que todas as pessoas que um dia foram parte da minha vida continuam comigo, porque hoje eu sou o resultado de tudo que eu vivi, de todas as interações, de todas as experiências que eu tive na condição dessa pessoa que eu fui em algum momento da minha vida. Então, esses amigos, esses amores, essas pessoas, elas são parte integral de quem eu sou. Então, eu carrego elas dentro de mim com um sentimento de profunda gratidão e de reconhecimento pela contribuição que elas deixaram na minha vida. Então, veja que a gente pode praticar o desapego e os lutos relativos em vida. em Né? vida. Em vida. Nossa, eu tenho uma cunhada, ela foi cunhada do meu outro casamento, mas a gente continuou parente, né? E ela me diz sempre isso. Começou com ela essa fala, e eu acho essa fala muito legal. Ela fala, Rô, não importa que a gente tenha uma vida meio cheia de coisa e a gente não consegue se falar toda semana, mas como a gente se fala, quando a gente se vê, parece que foi ontem. Então, a desconexão, ela nunca acontece, porque o vínculo afetivo ele é feito, mesmo que você fique 1 ano, 2, 3, impossibilidade de encontrar aquela pessoa. Mas uma vez que você cria esse laço de amor, eu acho assim, a gente não precisa... Tudo bem, a gente fica alimentando, a gente encontra, a gente janta, no que é possível, mas o que não é, a gente continuar nos alimentando internamente daquela amorosidade que a gente sente pelaquela pessoa e a pessoa da gente. Qual é a diferença disso para quem parte? A gente pode fazer a mesma coisa, manter esse vínculo, esse elo, ampliar nossa sensibilidade, que não é mais visual, mas sim a percepção da presença, sentir o abraço, ouvir um pouco, às vezes uma comunicação. Uma mãe estava me dizendo outro dia que a filha partiu, chamada Gabriela. Ela falou, Rosana, eu escuto minha filha na minha mente falando comigo. Eu falei, claro, por que não? Né? Então, é a gente abrir outros canais de comunicação, se permitir, a partir dessa nova ideia de que a morte é justamente esses ciclos de renascimento. Eu gostei muito do que você falou, porque nos lembra, né, que o amor é a força mais potente do universo. E ele é mais potente do que a morte. O amor é mais potente do que a morte, né? Então, para o amor não há limites de espaço, não há limites de tempo, e da mesma forma que essa conexão permanece, como você falou, em vida, uma vez que os laços de amor são sólidos, porque há pessoas que a gente diz assim, eu amo você, e aí passa o tempo e
aquela pessoa meio que não significa mais muito na sua vida, porque aquela relação não foi um amor sólido construído, né? Mas quando ele é sólido, ele é um desses tesouros que a gente carrega dentro da gente, que Jesus Não, vai se referir, que a traça não rói, que o tempo não destrói. Aquilo é o tesouro que é a gente como se traz fosse na alma. É como se fosse uma fonte de energia. Ó. A gente não consegue se ver com muita frequência, eu e você. Mas quando a gente se vê, quando a gente pensa uma na outra, a gente tem tanta certeza que se a É, gente precisar da outra, a outra é uma fonte de energia na nossa vida, sim. né? Que se a gente precisar de conversar, de ser acolhida, de dividir uma ideia, de qualquer coisa que seja o importante naquele momento, há uma reciprocidade energética. Então, ali é uma usina do amor, é um depositário que Uhum. talvez só de você pensar na outra pessoa, você já se energiza de volta, porque você sabe que tem uma via de mão dupla com a outra pessoa. Então, eu acho que eu me sinto muito tranquila nessas relações, porque eu Aham. sinto que aquilo que eu sinto dentro de mim é verdadeiro e não é uma coisa passageira, é É. uma coisa que você quer manter cultivando, que é gostoso, que você tem confiança na pessoa. Então, eu acho que é muito bonito a gente se dispor a se vincular aos outros. Eu acho que é a coisa mais Não linda. com certeza. Então, para aquele que passa pela dor do luto, né, essa ideia, a ideia da força do amor, ela é uma ideia que sustenta a criatura. E é um dos grandes presentes, eu acho, que a doutrina espírita, para nós que somos espíritas, mas para todos os imortalistas, porque os católicos, os protestantes, né, outras religiões também acreditam na imortalidade da alma, e dentro dessa perspectiva, a conexão que o amor proporciona. Mas eu queria voltar um pouquinho aquela que você estava falando das versões melhores, né? São portas para versões melhores de nós mesmos. Joana traz uma imagem que eu também gosto muito e queria compartilhar com vocês, que é a imagem da lagarta no casulo, né? Então, quando eu penso na morte do corpo físico, eu gosto muito de recorrer a essa imagem, porque você sabe que se o casulo for quebrado antes do tempo, a lagarta ela não voa, né? Porque a borboleta no caso, porque é exatamente a luta dentro do casulo que fortalece as asas da borboleta para que a hora que o casulo quebre, ela possa voar. Então, eu gosto muito de pensar na vida como se nós fôssemos lagartas dentro do casulo e a luta dentro da matéria é o que fortalece as nossas asas na condição de espíritos imortais para que, no momento da morte, no momento em que o casulo se rompe, né, aquela borboleta linda, transformada, a sua melhor versão, resultado das tuas experiências e das tuas lutas, inclusive as lutas de fim de vida, elas vão. Porque muitas vezes a gente olha a pessoa que está doente, que está morrendo, e a gente se fixa no que o olho físico vê, no material, no sofrimento material, e perde de vista o milagre, a transformação, o burilamento, o embelezamento, o fortalecimento da alma que está se preparando para um voo mais livre É magnífico. não é? Então, essa ideia, quando as pessoas falam, porque foi interessante que o primeiro dia que eu fiz essa palestra, uma moça se encontrou comigo na entrada do centro e falou para mim: Nossa, mas eu perdi uma pessoa hoje e eu estou muito triste, naturalmente, obviamente, mas quando fui fazendo a palestra, eu fui fazendo a palestra meio que tomada daquele sentimento, daquela empatia pela dor dela ali naquele momento, me sensibilizou. E eu falava, então, imagina agora, imagina esse ente querido, né, que era um rapaz jovem também,
rompeu o casulo. Foi o momento do rompimento, porque ele estava pronto para sair, ele estava pronto para alçar voo, para vivenciar e experienciar essa versão mais esculpida, mais trabalhada dele mesmo, né? É uma ideia muito bonita. A ideia, eu fiquei vendo aqui a borboleta, imaginando a gente usando isso, essa matéria densa e fazendo esse voo, como você disse. E eu fiquei pensando como nós somos exigentes. Se a gente fica um ano com aquela criança, a gente quer mais. Se tem 10, se é 50, se é 80, né? A gente acolhe as pessoas com a vozinha que faleceu com 95 e dizendo, mas ela não podia ter falecido. Mas até quando, né? Então, nós temos, às vezes, nem a gente voa e nem a gente quer possibilitar ajudar o outro a voar, porque a gente é exigente, nós queremos mais tempo, mais, é gostoso, tem que ter mais. E eu acho que seria tão lindo a gente aprender a respeitar o tempo do outro. Ele ficou o tempo que era necessário, dentro da experiência lá dele, ainda que vá embora numa morte violenta, com um acidente, ou um assassinato, ou um suicídio, não importa, ele viveu um período, ele viveu experiências, isso também tem que ser honrado, independente do estilo de saída que ele teve do corpo, né? Para que a gente não, né, valide uma e não valide a outra. Então, eu acho que é importante a gente se olhar. E essa metamorfose, eu acho que a gente pode fazer a cada fase, né? Na fase que você depois fica mãe, depois na fase que você casa, que você entra um período lá dos 50, na menopausa, para que a gente vá percebendo essa mudança. Eu brinco com as pessoas e falo, olha, 30 dias depois que você começa a colher, você muda. Porque na hora que você começa a interagir e passar por você 30 dias esse afeto pelo outro, você vai se inundar do seu próprio amor e, claro, vai receber também o amor do outro, mas você se inunda validando o que você sente e você começa a descobrir que você tem muita competência de gostar das pessoas claro, dentro da nossa humanidade, de um planeta de provas e expiações, não tem problema, mas dentro do que você pode, é muita coisa onde a gente já chegou, né? Nós atravessamos muitas fases para chegar, muitos casulos, a gente se estruturou nas fases minerais, quantas mortes vieram acontecendo em fases também, né? Que eu acho que é um espetáculo onde a gente chegou. Não é fácil, né? A gente, como você bem faz, o projeto faz, dos aspectos mais bonitos desse trabalho é o acolhimento e a validação da dor humana. E em O Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente vai encontrar lá no finalzinho, na quarta parte, onde a gente vai aprender que, para nós, nesse estado evolutivo que nós estamos, num corpo tão denso, numa realidade tão material, né? Essa ausência física, ela é para todos nós uma prova e em alguns casos, uma expiação. Ou seja, é um processo, é uma dor legítima, digamos assim, né? Uma dor tem que ser sentida, que tem que ser validada, legítima, parte do processo, mas como a gente está conversando aqui, quanto mais a gente pensa, fala e se prepara para ela, mais a gente consegue lidar com ela com a devida tristeza, mas com leveza, sem desespero, percebendo que, na verdade, vida e morte são parceiras e não são elementos de uma mesma equação, não são contrárias, mas é uma continuidade, né? Complementares. Elas são complementares, exatamente. E com isso a gente vai se fortalecendo para chegar nesse lugar de respeito com o tempo, né? O tempo que nos é dado, cada um de nós vem para cá, eu costumo dizer, com um tanque de gás
cheio, né? Mas cada um de nós, alguns de nós é um fusquinha, né? Tem um tanque menor, outros é um caminhão, um tanque grande. Então, esse tanque é o tanto de vitalidade, é o tanto que a gente tem de tempo para ficar aqui. Entendendo isso, e uma das coisas que eu acho que ajuda muito a gente é essa perspectiva de que eu gosto muito dessa ideia, viu? De que o nosso corpo ele é uma tenda. Então, quando a gente vai acampar, a gente leva, né, a nossa barraca de acampamento. A gente pode ficar ali por algum tempo, mas não é a nossa casa, né? A gente está acampado ali. Às vezes a gente levanta acampamento e muda de um lugar para outro. A gente fez isso, eu e você. A gente levantou nosso acampamento e mudou do Brasil para os Estados Unidos e tantas outras pessoas. Mas isso aqui é uma barraca, a gente está numa barraca. As condições são precárias, você está me entendendo? Então, a morte, ela abre a porta para a gente voltar para casa, para o lugar onde é confortável, para o lugar onde a gente pertence, a gente preexiste a esse corpo físico e a gente vai continuar existindo para além dele. E eu acho que a gente vai ver isso, de certa forma, nas obras, né, de Kardec, também nas obras de André Luiz, a gente vai percebendo assim, a matéria como mata-borrão, ela vai nos criando uma realidade espiritual para quando a gente está na realidade espiritual, a gente se sentir, porque se a gente vem aqui para experimentar o amor, quando a gente retorna sem o corpo material, esse material, a gente tem mais competência de viver na vida espiritual certas coisas, né? Quando aqui a gente aprende a servir o outro, a ter percepção do outro na nossa vida, a gente vai ter uma vida melhor lá. Então, assim, lá não é uma realidade estática que é maravilhosa, não, é uma construção que, à medida que eu venho aqui, quando eu volto, eu levo e trago, e esse ciclo é que faz com que esses dois ambientes possam ser ambientes que a gente possa viver bem. A gente pode ser feliz aqui como a gente é. Então, a gente vive bem aqui, com as limitações do corpo, né, do que a gente consegue perceber, de percepções, mas a gente leva a bagagem daqui para a gente poder complementar lá. Então, é uma tenda totalmente, mas que quando a gente retorna para casa, a gente retorna com muito mais ferramentas, mais possibilidades de enjoy a casa, né? Gostar, aproveitar. Então, eu acho que sentir essas duas presenças o tempo todo na gente, a vida espiritual, né, estando na matéria, e a vida material estando no espírito, porque está também conectando com pessoas que estão encarnadas, eu acho que nos complementa nessa fase evolutiva que a gente vive dentro dessa expectativa. E eu acho que isso tem que aclarar, a gente tem que levar isso de uma forma mais simples, né? Sem complicar. Mas para isso a gente vai ter que tirar muito do ranço da cultura, que traz a morte como ser uma coisa horrível, né? Assim, tudo que a gente pensa, ou muitos de nós pensam, não todo mundo, mas muitos, né? Sim, A gente vai ter que sair. há uma solidariedade entre as etapas, né? Elas são solidárias, a gente está sempre. Uma etapa ajuda a construir a próxima e assim sucessivamente. Então, a solidariedade entre as etapas, a solidariedade entre as vidas, há sempre a ideia da continuidade. Então, não adianta a gente passar a nossa vida como se a morte não fosse chegar, como se ela não fosse existir, ou tentando fugir dela, com desespero. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas com depressão, com crise de pânico, com ansiedade, com relação à morte, com relação ao fim da vida, né? E, infelizmente, a gente vê as pessoas, muitas vezes, se drogando, se medicando para parar de sentir, né? Como tentando escapar, Anestesiando, né? Anestesiando, tentando escapar dessa realidade que a gente nunca escapa. E Joana tem uma historinha engraçada com relação a isso, que ela vai dizer assim que
ela conta que havia um amo e o seu servo, e o amo pedia ao servo que fosse toda manhã ao mercado da cidade e comprasse para ele uma fragrância que ele gostava muito. E aí o servo, naquela manhã, vai, como sempre, como de hábito, chegando lá, vê uma figura que o deixa, assim, apavorado. E a figura também o vê e também fica, assim, completamente desconcertada, pega um caderninho de dentro do bolso, começa a olhar umas anotações, e passados uns segundos, o servo se dá conta de que aquela figura era a morte, e que a morte estava ali para levá-lo. Então, desesperado, ele sai correndo de volta para a casa do mestre, chega na casa do mestre e fala para ele: mestre, eu preciso me mudar daqui, eu vou para uma cidade bem longe daqui, o senhor me desculpa, o senhor me ajuda, mas eu vi a morte e ela veio para me buscar, eu tenho certeza absoluta. E o mestre fica tão compadecido, com desespero do servo, que dá a ele uma quantia e ele vai embora para uma cidade bem longe. Só que naquela tarde o mestre precisou voltar à cidade para comprar um pouco mais da fragrância e, chegando lá, ele identifica a mesma figura e, se enchendo de coragem, se aproxima dela e fala: mas por que você está aqui fazendo essa confusão toda, atordoou o meu discípulo, o meu servo, hoje cedo? E a morte diz para ele: olha, eu não estou aqui para tumultuar ninguém, mas eu te confesso que hoje de manhã, tumultuado fiquei eu, porque eu vi uma pessoa aqui, acho que era o seu servo, e ele está aqui, eu tirei aqui as minhas listas, o nome dele está aqui, para eu levá-lo, só que não é aqui, é numa cidade muito distante daqui. Não escapa, né? Então, a gente não sabe, se a gente resolver não falar, resolver não pensar, né? Eu conversando com um parente meu, uma pessoa próxima, falei: mas o que você quer para quando você estiver morrendo, se isso acontecer, o que você desejaria? E essa pessoa virou para mim e falou assim: mas você está querendo me matar mais cedo? Está querendo que eu morra desde já? Eu falei: não, pelo contrário, eu amo tanto você que eu quero honrar os seus desejos, quero poder né, te oferecer o melhor nesse momento tão particular da nossa existência. Então, eu acho que assim, essa mensagem, quanto mais a gente falar sobre isso e tentar, digamos, mais desmistificar, a gente podia usar, desmistificar, naturalizar, cotidianizar, né? Cotidianizar. Não sei se essa palavra existe, ou se eu estou aqui. Não, mas a gente inventa. Inventando uma palavra em português. Minha mãe diz que eu sempre invento palavras novas, né? Mas ajuda a gente a poder, de novo, se preparar melhor para esse momento. E eu acho assim, junto com esses aprimoramentos que a gente vai fazendo, também tem um aprimoramento assim de confiar na vida, porque a gente tem medo da morte porque não confia na vida. Uhum. Porque se você confia na vida, para onde quer que seu espírito navegar, a vida. Então, há uma transformação de vida. A mesma transformação, a gente estava comentando aqui, agora há pouco, aqui no nosso espaço aqui, é transformação de vida quando você vem para a América. Você vai falar outra língua, outra cultura, vai comer outras coisas, outros hábitos, mas a vida. Então, a gente também começar a perceber isso. A vida, para onde quer que você vá, depois que você deixa aqui o corpo físico. Então, agradeça por essa vida, acredite nela, né? Há todas essas conexões que você já fez, vai existir amor para onde você vai, de alguma forma, se você estiver cultivando isso. Porque a gente vai levar o que nós estamos cultivando. Se a gente está levando medo, provavelmente, talvez a morte pode aparecer de uma forma aterrorizadora quando a gente cai em si que desenlaçou. E a gente vai ver muito isso em comunicações espirituais, onde as pessoas entram em pânico, né? Como eu morri? Não podia ter morrido, mas, né? Por quê? Porque
para ele, para a existência psíquica dele, não há vida além daquilo. Então, a pessoa se vê ali numa necessidade de começar do zero, construir, né? Não há nem luz, porque se eu acredito na escuridão que é a morte, não há nem luz. Se eu acredito que eu vou dormir eternamente, não há vida, né, no sentido de vivência. Então, acho que a gente precisa despertar para essa confiança na vida. É interessante o que você está falando, porque há pessoas que morrem antes da morte. De medo. Morrem antes da morte, morrem de medo, de depressão. Sobre isso, morrem de depressão, param de viver ainda vivas. Né? Isso acontece muito no luto. A frase que é muito usada é: eu só estou esperando meu dia chegar para eu reencontrar o meu familiar. E eu digo, mas você não vai viver até lá? Né? Você não vai viver com tudo que ele te deu, né? Ele te alegrou, ele te trouxe tanta coisa bacana, tanta experiência, aí ele te deixa cheia e você não vai viver isso. Você vai agora, né, ir morrendo todo dia nessa expectativa de reencontro, que a gente também não sabe nem como é que é isso, né? Você chega lá, você não sabe, né? Então, quando a gente pensa em vida, né? A grande beleza da vida é nós estarmos engajados nela. E nós podemos estar engajados com a vida e na vida em qualquer etapa do nosso viver. Mesmo quando nós estamos nos momentos finais, digamos assim, pode haver aí um engajamento profundo com a vida, nas conexões, no perdão, nas reflexões, né? Então, há possibilidade de vida e vida em abundância, digamos assim, em qualquer estágio. Às vezes as pessoas entrou numa fase de uma doença, às vezes a doença já não é mais tratável. O que eu vou fazer? Vai continuar vivendo cada dia dentro da sua... Porque a gente nunca sabe. Porque amanhã pode ser o último dia. Amanhã pode ser o último dia para mim também. Que garantia eu tenho que amanhã eu estou aqui na Terra? Nenhuma. E como é que eu vivo cada dia? Como mais um dia, para eu estar presente de corpo, para eu estar presente de alma, para eu estar dando a vida e tirando da vida tudo que eu posso, né? Então, a proposta de vida, com V maiúsculo, é que nós estejamos engajados no movimento da vida até o último momento e para além dele, como você falou. A nossa vida no plano espiritual vai ser uma continuidade do nosso estágio mental. O quão engajado nós estamos nessa vida, nós continuaremos na próxima vida. E para aqueles que perdem um ente querido, ainda que às vezes a pessoa não tenha sensibilidade da percepção, ou mesmo a crença seja uma crença vacilante, ou a pessoa não tenha crença na imortalidade, né? Mas o que você falou, o que a gente tem conversado, a pessoa se foi, mas você ficou com essa herança, né? Com essa gratidão desse tempo que te foi dado. E o que faria o seu ente amado mais feliz? Se você pudesse dar hoje para ele um presente, que presente seria, se não o teu próprio viver com significado e com felicidade? A gente honra aqueles que foram, a gente presenteia aqueles que foram, seguindo com as nossas existências, levando através do nosso viver o legado que eles nos deixaram e sendo felizes para eles e por eles, não é? Então, essa é o maior presente que a gente pode dar e a melhor maneira, no meu entendimento, de honrar e de manter vivos aqueles que nos antecedem nessa viagem inevitável. E talvez quando a gente acha tudo tão perfeito, a gente acha a natureza tão perfeita, por que a gente não consegue incluir a morte como parte do perfeito, né? Por que a gente duvida? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus levou a pessoa? Né? Parece que tem uma coisa que está errada, está fora do eixo. E por que não? Né? E por que não? Então, eu acho que a gente
incluir tudo que a vida nos promove de desafio como possibilidade de aprendizado e crescimento nessa vida. Então, eu acho que isso nos eleva, né? E faz com que a gente também contamine outras pessoas, porque as pessoas também sofrem dessa mesma incerteza. E quando a gente passa a se sentir mais confiante dessa certeza, a gente muda muda aquelas pessoas também que vivem em volta da gente, né? Com certeza, adorei essa ideia da morte sendo parte da perfeição. Nunca tinha colocado ela dentro dessa perspectiva, mas a gente vê lá no Livro dos Espíritos também que a lei de destruição é parte da lei da natureza. É parte do equilíbrio, é parte da perfeição. Né? Se a gente não morresse, a gente ia ser um Highlander, né? Assim, como é que ia ser? Então, faz parte do equilíbrio os ciclos de renascimentos, né? Faz parte. Então, que a gente entenda isso, compreenda, né? Eu acho que entender a obra divina não é apenas, a gente estava comentando aqui hoje, falando, não é só aceitar, eu aceito porque não tem solução. Não, é entender que na obra divina o desfecho é para o nosso crescimento, sempre é para o melhor. Então, que a gente tire todos os proveitos que aquele desfecho possa oferecer para a gente. Que delícia! Passou rápido, hein? Gente, que delícia! Quero falar para vocês que a nossa próximo encontro sobre essa série de vida e morte é dia 11 de outubro. Não, é 11 de outubro, que setembro a Suzana não tinha uma vaga aí. 11 de outubro, desapego e perdas. E depois, coloca na agenda, 29/11, o morrer e o pós-morte, para que a gente vá acompanhando. Se você gosta e quer crescer nesse assunto, acompanhe, vá assistindo, né, para que a gente possa, e vai colocando na sua agendinha aí os dias que são para você acompanhar. Suzana, eu amei. A próxima você vai fazer aqui pessoalmente. A gente só precisa... a gente tem que fazer aqui, a gente sentado aqui, não temos aqui uma filmadora, um negócio, mas a gente pode fazer aqui no nosso espaço acolher, você vindo presencial, e a gente faz aqui for melhor. Nós vamos se organizar. A gente se programa para ir até aí. A gente vai se organizar, com certeza absoluta. Tá bom. E vai ser muito bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, meu Deus. E amanhã, gente, vai ser gostoso, 20 horas, a gente do horário do Brasil, a gente tem a essência orientando a existência. Esse livro Sonhos, que o Djalma escreveu, ele traz muitas formas de você poder olhar para os sonhos que você precisa. Às vezes a gente acha que o sonho é uma bobagem e o sonho é revelador, é um processo revelador do inconsciente. E depois... Na sexta-feira, a gente tem uma casadinha essa semana, que é... Opa, não estou conseguindo abrir? Vou conseguir já. Que é o Encontro com o Sagrado, que acontece às 6h, junto com o Adenauer Novaes. Vai ser maravilhoso essa sexta-feira. Ele vai falar sobre os 2 mitos, Eco e Narciso. Espera aí que eu vou conseguir... consegui! Lá. Eco e Narciso. O Adenauer está dando um estudo esse ano inteiro sobre os principais mitos, e cada mês a gente estuda 2. Então, não percam amanhã. Vai ser muito bom. Amanhã não, sexta-feira. Um abraço, gente. Su, gratidão, né? Beijo para todos. Boa noite. Sempre que a gente está junto é maravilhoso. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham uma noite aí maravilhosa, com muita paz no coração.